Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Romulo GPF e esta é uma aula de Física. Falaremos hoje sobre ótica, envolvendo refração da luz, mais especificamente lentes esféricas. Este é o segundo vídeo sobre ótica. Eis uma questão de vestibular. Um objeto é posicionado muito longe do centro óptico de uma lente delgada divergente. Quanto à natureza e à posição, a imagem do objeto caracteriza-se por ser: letra A, virtual e próximo ao foco situado entre o objeto e a lente. Letra B, virtual e próxima ao foco situado após o objeto e a lente. Letra C, real e próxima ao foco situado entre o objeto e a lente. Letra D, real e próxima ao foco situado após o objeto e a lente. Resolvendo então, pessoal, veja que a questão fala de uma lente divergente, né? Esse tipo de lente aqui, ó, a lente divergente, pessoal, ela tem a parte central mais fina do que as bordas, ou bordos, né, como se diz, olha só. Ao contrário da lente convergente, né? Então, aqui temos alguns modelos reais, né, de lentes divergentes. Aqui temos os nomes, né, que recebem de acordo com as características de suas faces. Então, do lado esquerdo uma face plana, do lado direito uma face côncava. Por isso esse tipo de lente é chamada de plano côncava, certo? A segunda aqui, ó, do lado esquerdo a face é côncava, do lado direito também a face é côncava, por isso ela é bicôncava, certo? Terceira aqui, do lado esquerdo, né, a face é convexa, do lado direito a face é côncava. Por isso ela é chamada de côncavo-convexa, né? Um lado côncavo e outro lado convexo. Beleza? Lembrando, pessoal, do comportamento da luz quando atinge a lente, né, e atravessa, o que acontece logo depois que a luz atravessa a lente. Aqui nós temos o caso de uma lente convergente, ó, do lado dessa parte esquerda dessa figura aqui. Então, representamos aqui, ó, os raios de luz chegando todos paralelos ao eixo principal, né? O eixo principal está nessa direção, nessa reta aqui, ó. Ele é uma reta, né, imaginária que atravessa o centro da lente. Aqui estaria o ponto do centro óptico da lente, né? Então sabemos já, isso é lei, né, do comportamento da luz, que quando ela chega na lente, os raios de luz chegam na lente paralelos ao eixo principal. Raios de luz são representações de direções possíveis que a luz pode vir e chegar atingindo a superfície da lente, né? Então, do lado esquerdo, a lente foi atingida do lado esquerdo por um feixe de luz, né? Vários raios, então, ó, várias direções aqui, todos esses raios paralelos ao eixo principal, né? Horizontalmente no caso aqui. Depois de atravessar a lente, pessoal, esses raios vão emergir, né, vão sair do outro lado, todos indo em direção a um determinado ponto, né? Vão passar pelo foco. Esse ponto é chamado de foco da lente. Então, quando o raio de luz chega, atinge uma lente convergente paralelamente ao eixo principal, depois de sair do outro lado, ou ao emergir, né, ele emerge passando então pelo foco. Ó. O primeiro de cima aqui, o outro aqui também. O que passou pelo centro não sofreu desvio, né? Isso também é lei envolvendo o comportamento da luz ao atravessar uma lente. Então,
quando atinge uma lente exatamente no centro óptico, não sofre desvio. Aqui houve um desvio, mudou a direção e passou pelo foco. Aqui também chegando paralelamente ao eixo principal, mudou a direção, depois saiu da lente, passou pelo foco. Beleza? Isso é o caso de uma lente convergente, né? Porque converge, aproxima os raios emergentes, né? De modo que, nesse caso aqui, todos se encontram em um determinado ponto, que é o foco da lente. Foco imagem, no caso aqui, né? Bom, aqui do lado direito dessa figura nós temos a representação de uma lente divergente, né? Veja que os bordos da lente são mais grossos do que a parte central, ao contrário aqui da lente convergente, né? Onde a parte central é mais grossa, os bordos são mais finos. Certo, e aí, representação aqui da luz, né? Os raios de luz ou direções possíveis das ondas, né? Da luz chegando paralelamente ao eixo principal. O eixo principal está aqui, ó, o centro óptico da lente está aqui no meio, né? O que acontece aqui, pessoal, que os raios de luz, ao emergirem do outro lado, ou saírem do outro lado da lente, eles vão sair numa direção que passa pelo foco. Ó, esse aqui, primeiro de cima aqui, ó, chegou paralelamente ao eixo principal, né? Ao sair do outro lado, ao emergir lá do outro lado da lente, saiu numa reta, numa direção tal que essa reta passa lá pelo foco da lente, ó, o foco está aqui. Certo? Ele não passa exatamente no foco, como no caso da lente convergente, o raio de luz ao emergir, ele passa no foco. Aqui não, aqui sai em uma direção, uma reta que passa pelo foco, certo? Mas não passa exatamente lá, né? É como se estivesse vindo de lá do foco, né, esses raios de luz. Para quem está observando aqui do outro lado direito da lente, né? Por isso a imagem, evidentemente, vai ser virtual, né? Dá para perceber, porque os raios de luz, ao emergir, não estão vindo exatamente desse ponto, porque eles emergiram numa reta, cada um deles numa reta que passa por lá, pelo ponto que é o foco da lente, mas eles não passaram exatamente, então não estão vindo exatamente, realmente de lá. A pessoa que está do lado direito aqui tem a impressão de que eles estão vindo de lá, né? Mas na realidade não. Então isso é imagem virtual, certo? Olha aqui, ó, chegando paralelamente ao eixo principal, emerge numa direção que passa pelo foco. O do meio aqui, ó, incide na lente exatamente no centro óptico, no meio da lente, não sofre desvio, prossegue na mesma reta, certo? O outro aqui, ó, que chega na lente paralelamente ao eixo principal também, reflete, ou emerge, né, passando em uma reta que passa pelo foco, certo? E assim nós temos, né, esse aqui se comporta dessa forma, esse aqui também, certo? Aqui nós temos uma foto real, né, da luz. Alguns feixes de luz foram direcionados de forma a incidir do lado esquerdo aqui dessa lente divergente. Ao atravessar, então, dá para perceber, então, né, o desvio aqui, ó. Isso aqui desviou-se para cima. Se fosse representar, né, nós teríamos o mesmo esquema observado aqui. Beleza? Então, a divergência dos raios de luz depois de atravessarem esse tipo de lente, né? Eles tendem a se afastar, né, depois de se atravessarem, e nunca se aproximar, como acontece com a lente convergente, certo? Continuando, então, aqui tem uma representação geométrica, né, de uma situação dessas que nós comentamos, mas simbolicamente, ó, isso aqui representa a lente divergente, né? Se fosse convergente, essa ponta aqui, essa seta, seria virada para cima, para mostrar que as bordas seriam mais finos, os bordos seriam mais finos do que a parte central, mas aqui é o contrário, aqui os bordos são mais grossos do que a parte central, porque isso se trata da representação de uma lente divergente,
certo? Aqui os pontos importantes, né? O foco, esse aqui é o antiprincipal, aqui tem a distância focal, ó. E essa distância aqui, que é o raio de curvatura da lente, é 2 vezes a distância focal. Ou seja, a distância focal, do foco até o centro óptico da lente, né, é a metade do raio de curvatura da lente, ou daquela face, né? Do lado direito aqui você tem também a distância focal F, ponto do foco aqui. Aqui também o ponto do antiprincipal, né? Antiprincipal objeto aqui, antiprincipal imagem, certo? No caso da lente divergente, o foco e o antiprincipal do objeto estariam do lado direito e da imagem do lado esquerdo, né? Já que um observador do lado direito aqui sempre enxergaria a imagem de lá, é como se estivesse, como se o objeto estivesse naquele ponto. Então, tem a impressão de que está lá, mas na realidade não está. Então, porque a imagem formada no caso aqui será virtual, né? Devido ao comportamento daqueles raios. Mas vamos fazer testes aqui colocando objetos em lugares diferentes, né? Do lado esquerdo aqui da lente, para ver como a imagem será formada, onde ela será formada e quais serão as suas características. Porque gera uma dúvida, será que será qualquer lugar que eu colocar o objeto aqui, a imagem formada será sempre virtual? Vamos ver, vamos testar, né? Aqui, por exemplo, nós colocamos um objeto do lado esquerdo da lente, além do ponto antiprincipal, né? Que tem a distância 2 vezes a distância focal aqui. A distância focal é essa aqui, ó, daqui até o centro óptico da lente, né? Desse ponto aqui até o centro óptico, 2 vezes a distância focal. Beleza? E então, traçando aqui dois raios de luz, já é possível determinar a localização da imagem. Esse aqui chega na lente paralelamente ao eixo principal, né, atravessa e emerge numa direção que passa pelo foco. Está aqui representado, né, o raio incidente azul, o raio emergente vermelho. Esse outro aqui, pessoal, é o raio que vai incidir na lente, vai chegar na lente, exatamente o centro óptico, não vai sofrer desvio, prossegue em linha reta, né? Beleza. O ponto de encontro dos raios emergentes, né, no ponto de encontro dos raios emergentes é que estará a imagem daquele ponto de onde os raios de luz saíram, que é esse ponto do objeto aqui, ó. Então a imagem desse ponto vai estar aonde? Aqui. Que aqui se encontram, né, os raios emergentes, certo? Você diz, mas esse raio aqui, ó, ele não passou por aqui, ele saiu numa reta, né? Essa reta é que passa por aqui, ó. Mas a pessoa olhando do lado direito aqui da lente, o observador aqui, ó, nessa região, ele tem a impressão de que a luz está vindo de lá. Então tem a impressão que a imagem desse ponto aqui, ó, está aqui. Ou seja, a imagem é virtual, né? Na realidade, se ele der a volta, passar do lado de cada lente, for olhar lá, ele não vai ver nada naquele lugar, né? Ele só vai enxergar estando aqui nessa área aqui, ó, nessa região aqui, do lado direito da lente, né? Dá a impressão que a imagem vai estar aqui. Aí a imagem nesse caso aqui será o quê? Então, virtual, porque ela está no ponto de encontro das retas ou das direções dos raios emergentes. Não, os raios emergentes não se encontram de fato ali. Eles estão em retas tais, em direções tais que se encontram lá naquele ponto. Então lá vai estar a imagem. E essa imagem é virtual, né? Já que os raios emergentes não se encontram de fato ali naquele ponto, né? Tem impressão de que eles estão vindo de lá. Então isso é imagem virtual. Bom, vamos colocar agora o objeto, né, entre o ponto antiprincipal e o foco. Então ele se aproximou mais da lente, né? O outro primeira experiência nossa aqui tinha sido colocado além do ponto antiprincipal. Agora vamos colocar entre ele e o foco, né? Olha só,
Traçando o raio de luz aqui, ó, saindo da parte de cima do objeto, né, chegando na lente paralelamente ao eixo principal, vai emergir do outro lado aqui, ó, numa direção que passa pelo foco. Isso é lei, né? Esse outro raio aqui, ó, chegando na lente exatamente no centro óptico, no meio dela aqui, né, não vai sofrer desvio, então vai emergir na mesma reta, na mesma direção. E essa direção, essa reta, é a que passa por aqui, ó, nesse ponto. É exatamente nesse ponto se encontra, né, a mesma reta, a mesma direção desse raio emergente aqui, ó. Então aqui estará a imagem desse ponto do objeto aqui, ó, de cima. Então a imagem, se for desenhando raios provenientes de qualquer outra parte do restante do objeto aqui, você vai ter que as imagens vão estar aqui, ó, certo? Então a imagem do objeto será formada nesse lugar. Alguém do lado direito da lente aqui, observando, olhando para ela, vai ter a impressão de que o objeto está aqui, né? Ou seja, a imagem do objeto estará aqui, mas se ela der a volta de cá não vai ver nada. Essa imagem será virtual, porque os raios emergentes da lente, né, este e vários outros, não se encontram de fato lá naquele lugar. Eles saem daqui em retas, em direções que se encontram lá. Dá a impressão de que a luz que está saindo aqui está vindo desse ponto aqui, ó. Isso é a imagem virtual. Então a imagem aqui é o que? Virtual, direita, né? E menor que o objeto. O tamanho dela comparado com o tamanho da imagem da primeira figura aqui, ó, que nós fizemos essa experiência, é maior. Porém, em relação ao objeto, ela continua sendo menor que ele, né? Então continuou sendo virtual, direita e menor que o objeto. Direita porque está em pé, podemos dizer assim, da mesma forma que o objeto, né? Mais uma localização, né, diferente aqui do objeto, ó, já chegando ele mais para frente aqui, aproximando mais da lente, olha só. Então, colocando aqui um raio, né, luz saindo da extremidade superior do objeto, ó. Esse raio aqui chega na lente paralelamente ao eixo principal, vai emergir da lente, vai sair do outro lado, numa direção, numa reta que passa pelo foco. Beleza? Traçando outro raio de luz aqui saindo da extremidade superior do objeto, ó, numa reta, né, passando, chega na lente passando pelo centro óptico, não vai sofrer desvio, emerge naquela mesma reta, na mesma direção. Essa direção passa por esse ponto aqui e também a direção desse raio emergente aqui, ó, a reta onde ele está, né, também passa por esse ponto aqui. Então, aqui é o ponto de encontro das direções dos raios emergentes. Desse raio aqui, ó, a direção dele passa por aqui. Esse raio aqui, a direção dele passa por aqui também. Então, aqui é o ponto da imagem desse ponto aqui superior do objeto. E os demais pontos do objeto também seguem a mesma linha de raciocínio e vão se formar aqui, certo? E alguém olhando do lado direito da lente aqui vai enxergar esse objeto aqui nesse lugar, ó. E como que vai enxergar ele? Mais próximo da lente, né? Cada vez que eu vou aproximando o objeto da lente, a imagem vai se aproximando da lente. Em pé também, como o objeto está, né, direito, né, a imagem vai ser direita, porém vai ser virtual. Os demais também foram virtuais, porque na realidade os raios emergentes não se encontraram de fato ali. Eles estão em direções que se encontram lá. E alguém olhando aqui do lado direito da lente tem a impressão de que o objeto está aqui. Tem a impressão então que a luz que chega aos seus olhos está vindo daquele ponto. Mas se ela der a volta da lente do outro lado aqui, ó, para ver se está lá mesmo, não vai ver nada ali daquele ponto. Certo? É como se você, usando um óculos, por exemplo, para enxergar mais de perto, né? A pessoa que, por exemplo, tem problema de miopia, ela precisa, sem óculos, ela precisa chegar bem próximo do objeto para ver com perfeição, né? Mas ela colocando óculos, ela não precisa fazer isso, porque
vai ser formada uma imagem virtual, né? A lente lá é divergente, vai ser formada uma imagem virtual e essa imagem vai estar mais próxima da lente do que o objeto realmente está. Então ela tem a impressão que o objeto está próximo, né? Mas se ela tirar o óculos e olhar lá do outro lado, não vai ver nada ali, porque aquela imagem é virtual, certo? Concluindo então, pessoal, verificamos que, usando uma lente divergente, qualquer que seja o lugar onde o objeto for colocado diante dela, seja mais afastado ou mais próximo, a imagem formada será sempre virtual, direita e menor do que ele, né, do que o objeto. Portanto, a alternativa correta é a A, né? A alternativa que fala isso, que a imagem é virtual, direita e menor que o objeto. Isso se tratando de uma lente divergente, né? Em qualquer lugar que seja que você colocar o objeto lá, as características da imagem não vão mudar. Se aproximar o objeto da lente, a imagem vai se aproximando também, vai aumentando de tamanho, porém vai ser sempre virtual, direita e menor do que o objeto, certo? Aqui nós temos a figura de uma pessoa observando através de uma lente divergente, né, como essa que nós analisamos. Aqui está um objeto, uma pequena folha, ó, e a pessoa vai ver essa folha aqui, ó, né? Então nós falamos que esse tipo de lente é usada para correção, né, de miopia, né? Pessoa que possui miopia, então ela usa esse tipo de... usa óculos com esse tipo de lente. E aqui estão os raios incidentes, aqui os raios emergentes, ó, eles vão se afastar, então dá a impressão que a luz está vindo aqui desse lugar, então a pessoa está vendo a folha aqui, né? Imagem virtual. Mas se ela sair daqui e vir aqui olhar, não vai ver, a folha não vai estar aqui, vai estar lá, né? Porque na realidade não tem nada aqui, ela tem impressão daqui, desse lado direito ela tem impressão de que a folha está aqui, ó. Então a imagem é virtual, né? Na realidade não tem nada nesse ponto aqui, certo? Então ela tem a impressão de que está vindo a luz desse lugar e isso é uma imagem virtual. Beleza? Dúvidas, escreva nos comentários. Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo.